Boa noite, pessoal! E começa mais uma live aqui no nosso Instagram, johnleno.teodoro. Quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E hoje nós vamos fazer uma live para falar sobre projetos aprovados na Prefeitura de Camboriú. O que ocorre? Eu tenho recebido uma demanda muito grande em relação aos projetos que estão em andamento para aprovação aí do Poder Público, ou seja, através da Secretaria de Planejamento de Camboriú. E a gente gostaria de conversar, e a gente vai conversar hoje com o arquiteto, para falar da facilidade que é ter, através de um arquiteto, um engenheiro, um profissional aí, para descomplicar esse processo de aprovar um projeto hoje na Prefeitura de Camboriú. Então, nessa conversa que a gente vai ter com o Erson, nós vamos falar um pouquinho aí dos entraves, da burocracia, mas também vamos falar das soluções alternativas. Nós vamos falar sobre o ponto de vista daquela pessoa que quer regularizar seu imóvel, que quer fazer um projeto de acordo com o que manda a legislação, aquele que quer regularizar o seu imóvel. Então a gente vai ter uma conversa, um bate-papo com ele, que já está aqui ao vivo, nosso querido amigo, arquiteto Erson Victor. Boa noite, querido. Boa noite, John Leno. Agradeço essa oportunidade. Sou o Erson Victor Giuliani, como ele falou, arquiteto e urbanista. Sou especializado em arquitetura de interiores, light designs, projetos residenciais e corporativos. Sou proprietário da Aleph Arquitetura, situada na Rua 2000, no centro de Balneário Camboriú. E estou aqui para discutir com o vereador alguns métodos para melhorar a aceleração de projeto e uma cidade com tão grande potencial, cidade que a gente ama tanto, que é essa Camboriú, que o senhor legisla aí. Com certeza. Se tu puder direcionar a tua câmera um pouquinho mais para baixo para aparecer mais o teu corpo. Isso, agora ficou bom. Pode até descer um pouquinho. Isso. Sobe então, sobe. Pode subir um pouquinho. Sobe então, sobe mais um pouquinho, que aí fica legal. Aê, tranquilo. Erson, primeiramente eu quero te agradecer. A gente tem recebido uma demanda muito grande na Câmara de Vereadores de pessoas questionando acerca da demora dos projetos para ser aprovado junto à Prefeitura de Camboriú. A gente recebe demandas de muitas pessoas reclamando que foram, ao ser fiscalizado aí pela Prefeitura, receberam aí notificações, multa para regularizar uma construção que foi feita de maneira sem um profissional, né, da arquitetura, da engenharia para acompanhar. E a gente também tem aí muitos investidores que falam e relatam aí que precisa modernizar a Prefeitura de Camboriú na questão do planejamento urbano, especialmente no tocante à aprovação de projetos para aquecer e promover o desenvolvimento econômico local. A minha primeira pergunta, e aqui é uma conversa bem tranquila, tá, Erson? A gente sabe aí da tua formação, do teu conhecimento na legislação, do teu trabalho. A gente agradece por você topar esse desafio de fazer uma live. Mas eu queria que tu falasse para a gente quais são aí as grandes dificuldades que um profissional hoje de arquitetura tem junto à Prefeitura de Camboriú nessa questão da aprovação de projetos. Bom, primeiramente, vou estar colocando alguns pontos negativos, claro que tem pontos positivos. O sistema de Camboriú, o digital que é feito, o AtendiNet de Camboriú, ele é um sistema totalmente defasado em relação a outras prefeituras. Tem prefeituras que utilizam esse mesmo sistema, mas os próprios servidores dessas prefeituras, eles não têm um bom uso, porque não é um sistema bom. Tem outras prefeituras, eu não vou fazer propaganda para nenhum outro, claro, mas tem sistemas muito mais eficientes, mais intuitivos, fáceis de se utilizar. Então, se for modificado o sistema, vai facilitar muito. O processo de pedido de viabilidade, por exemplo, ele é muito burocratizado. Aí burocratiza a entrada de projeto, o pedido de alvará. Tudo isso acaba dando um balaio de gato, fica muito apertado a coisa e vai passando prazo. Investidor, a pessoa de construção pequena, ela só tem aquele dinheiro para fazer aquela casinha dela. Então, muda de ideia, acontece outra situação da vida que acontece mais rápido. Então, ela acaba mudando de ideia e deixa de realizar o sonho dela por essa dificuldade que tem na burocracia dentro dessa prefeitura. Pontos Ou seja, positivos. o digital seria
A tua internet está oscilando um pouco, mas vamos tentar continuar assim mesmo sem precisar reiniciar. Ou seja, o que tu está me explicando hoje é o seguinte, que o sistema que a Prefeitura de Camboriú adotou para fazer esse acompanhamento dos projetos de forma digital, que era para facilitar a vida das pessoas, para o profissional não precisar ir lá, ele não tem sido eficiente. Então, é uma Exato. crítica construtiva para pensar numa ferramenta um pouco mais moderna, é isso? Exatamente. Ter algum programa que seja mais fácil de trabalhar. Como eu utilizo muitos outros protocolos digitais de algumas outras prefeituras que eu também aprovo projetos aqui em toda a nossa região. Mais um ponto muito positivo que eu gostaria que as outras cidades pudessem até utilizar é a viabilidade da prefeitura de Camboriú. Ela é totalmente bem autoexplicativa, ela é muito fácil de ser interpretada, até para alguém que não é da área. Você olha o seu documento de viabilidade do seu terreno, você consegue saber certinho o que você vai poder construir naquele terreno, quanto você vai conseguir deixar de distância da frente, da testada da frente do terreno, facilitando muito já a ideia do que você já pode fazer dentro daquele teu terreno. Não comparando isso com um construtor grande, que já tem uma assessoria grande de arquitetos, de engenheiros, mas falando isso da Dona Maria, do seu João, que quer construir a casa dele e ele quer seguir pela lei, pela norma, para não estar levando alguma multa da prefeitura depois por estar fazendo de forma irregular. Perfeito. Então, é um ponto positivo que a gente precisa enaltecer aí, especialmente nessa questão do documento, da viabilidade, que ele tem todas as informações ali, de fácil acesso aí para até pessoas que não são do meio ter uma fácil compreensão. Isso é bom. É importante a gente destacar isso. Por outro lado, a gente também tem, em Camboriú, falta de profissionais na Secretaria de Planejamento Urbano. Os profissionais que estão lá são dedicados, comprometidos, mas não estão dando conta da demanda. Esse é um desafio que também afeta os arquitetos e engenheiros que precisam de celeridade ali no planejamento urbano, né, Edson? É isso. Isso aí eu vou estar explicando depois um pouquinho para frente, como a gente marcou de conversar hoje. Eu acabei fazendo um levantamento comparativo com outros municípios que têm uma arrecadação muito maior nesse sentido de TBI, IPTU, de obras, de arrecadação geral do município, comparando a quantidade de habitantes por funcionários públicos que trabalham na área de obras. Mas Muito bom. Vamos falar sobre isso mais para frente. Voltando aqui, hoje existe algumas situações que me chamam muita atenção. Uma delas é a seguinte: muitas pessoas fazendo aí obras, reformando a casa, aumentando a sua área construída, sem um profissional de arquitetura, um engenheiro. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre quais os problemas dessas pessoas que trabalham, que procuram fazer aí as suas ampliações, as suas obras e reformas sem esse profissional. bom, o famoso puxadinho, né? Você vai puxando mais um quarto, uma salinha comercial, faz bem na frente do terreno, isso facilita com que a prefeitura tenha motivos para estar multando aquela pessoa. Isso não é o ideal, porque o pensamento da pessoa que tem menos recurso, ela acha que o trabalho tanto de um arquiteto, de um engenheiro, seja muito caro. Já o grande construtor, ele sabe que sai muito mais barato em todas as etapas fazer com acompanhamento profissional. Tendo esse acompanhamento, ele vai saber certo onde colocar o pilar, a sapata, a dimensão, a colocação do encanamento, o ideal para aquela obra. O recuo obedece toda a legislação para ficar mais fácil para a vida dessa pessoa. Ou Tem como seja, regularizar? já vamos falar da regularização, mas, Exxon, significa que você construir sem um profissional, até tu deu outro jeito, tu deu um exemplo para a gente. Você não ter um profissional de arquitetura e engenharia para fazer sua obra, para fazer a reforma, você está trabalhando na ilegalidade, porque você pode ser multado, atuado pela prefeitura. É como ter um carro sem documento? Como é que é? Explica certinho aquelas pessoas que querem fazer sem ter o acompanhamento de um profissional técnico da área. As multas que são determinadas por qualquer prefeitura, isso aí não é a gente que é da arquitetura e da engenharia, pelo amor de Deus, não pensem nisso. Realmente isso aí é o poder público que ele tem essas sanções para quem não tem projeto aprovado em prefeitura, para quem não tem alvará de construção e avança, recua e abusa dos limites construtivos daquele terreno. Ou seja, você tem um terreno que pode construir 50 metros quadrados de casa e você constrói uma casa de 300. E isso são multas
bastante caras. Uma multa dessas custa 2 vezes mais que o projeto de uma casa toda, muitas vezes. Então acaba não valendo a pena. A pessoa que constrói nas conformidades da lei, que tira a BITS, tira incorporação, faz toda a regularização, faz a escrituração e incorporação, ela tem o seu imóvel totalmente regular. Quem deixa irregular o imóvel perde no mínimo 30% do valor do imóvel na venda. Corretores de imóveis, eles na hora já percebem quando chega um terreno novo para eles, um apartamento, uma casa, se não tem toda a documentação em ordem, já percebe que não dá para pedir todo aquele valor do mercado. E muito pior ainda, a pessoa que não tem a BITS, projeto aprovado, escritura, a BITS, incorporação dessa obra, o que acontece? Ela não consegue vender para uma pessoa que queira comprar financiado. Por mais que aquele imóvel seja de um valor inicial, meu primeiro apartamento, minha primeira casa, é uma casa de 2 quartos, aquele valor de entrada de mercado. Ela acaba ficando, não consegue atingir o valor de mercado, era para ser seus 210 mil, 250 mil, mais ou menos o valor de Camboriú, ela não consegue nem valer nem 150 mil, e a pessoa tem que comprar à vista, porque não consegue financiar pelo banco. O banco ele pede toda essa documentação. É um regramento já totalmente nacional. Entendi. Outro problema também é que se a pessoa quiser usar esse endereço para abrir uma empresa, vai ter dificuldade também, né? Exatamente. Sem a BITS, as prefeituras não liberam alvará comercial. Você não consegue abrir uma loja. Você construiu aquela salinha irregular dentro do teu terreno, fez o famoso puxadinho, você não consegue tirar o alvará físico daquela empresa. Então, é uma gama de problemas. Aqui estou me atendo só apenas na compra e na venda, mas a locação também atinge o locatário e deixa de gerar emprego para a pessoa que vai trabalhar, deixa de gerar renda, abrir uma nova padaria no bairro, uma nova farmácia. Verdade. E a gente está falando de um assunto que existe, inclusive, e infelizmente é corriqueiro, muitas pessoas hoje estão pendentes de regularização. E tem que buscar um profissional. É possível regularizar, Exxon? É possível regularizar. E, olha, fazer venda de imóvel, de contrato de compra e venda, fica um pouco mais ardiloso o processo, demora um pouco mais. Não é muito indicado deixar a coisa rolar por mais tempo possível. Quanto antes puder regularizar, é melhor, porque fica mais fácil para o poder público decidir a favor dessa pessoa, desse projeto que ela queira regularizar dentro da prefeitura. Que Beleza. Deus me livre. Eu recebi uma Como? pergunta aqui da... Exxon, tá me ouvindo bem? Uhum. Eu recebi aqui uma pergunta, nós, né, recebemos aqui uma pergunta da Bruna, que ela diz o seguinte: li algumas matérias que os cidadãos podem solicitar profissionais de arquitetura e engenharia de graça na prefeitura da cidade. Isso é verdade? Não, não, não é verdade. O que dá isenção é quantos metros quadrados? Eu sei que tem na A, a legislação. a isenção ela é de tamanho de imóvel, mas o serviço do profissional, a gente faz faculdade, paga alvará, sistema, funcionário. Somos uma empresa. A gente que tem escritórios de engenharia e arquitetura, somos uma empresa normal. Então, é esse o nosso trabalho de fazer o projeto, desenhar a casa da pessoa, fazer a localização de todo o sistema estrutural que ela tem. Então, é um serviço prestado normal. De graça, esse serviço que ela vai ter isenções de taxas, de tributos, é isso que ela consegue alcançar. Que algumas construtoras, grandes principalmente, elas se aproveitam disso, em vez de fazer apartamentos de 3, 4 suítes, eles fazem de 2 dormitórios, porque entra no limite de isenção. Por mais que seja um imóvel mais barato, mas ele custa menos para aquele construtor. Ou seja, a própria prefeitura tem uma legislação que trata sobre essas questões, né, com interesse social. Mas voltando Limitação. aqui voltando aqui para a questão, especialmente do trabalho do arquiteto em relação à aprovação de um projeto, a gente entende também que muitas pessoas não compreendem todas as implicações de não ter um profissional e às vezes querem abrir mão, né, de contratar um arquiteto, um engenheiro, e percebe que custa mais caro depois, né? O famoso barato sai caro. Porque isso aconteceu com um amigo meu já em Camboriú, aconteceu com clientes também em outros municípios. Quer construir
a próprio jeito ali. Chama um pedreiro, sabe fazer tudo, o Seiso, o construtor, ele se apresenta com alguém totalmente profissionalizado, e a hora que vem o fiscal da prefeitura ali, já passa. Ele primeiro ele não chega multando, dando aquela multa de R$ 25.000. Ele vem e passa primeiro a notificação, ó, procure um profissional para o senhor regularizar o teu empreendimento. Por quê? Por que o poder público faz isso? Ah, ele quer que você regularize teu terreno, sua casa. Isso é muito justificado aí pelo vereador pelo seguinte: uma região que ela é totalmente irregular, ela tem perigo de deslizamento, alagamento, problema de saneamento básico. Isso é muito comum nas ocupações irregulares. Se você fazer um imóvel totalmente maior do que aquele terreno aguenta ou supre para aquele bairro, que já é perfeitamente calculado isso pelas prefeituras, você está gerando problema para essa cidade. Então, por isso, eles acabam causando essas multas para pessoas. É totalmente coerente. Beleza. Harrison, quais são os problemas que os profissionais de arquitetura estão enfrentando hoje em Camboriú? Podia, num bate-papo assim, nessa conversa aqui ao vivo, na nossa live, pode falar um pouquinho sobre quais são esses problemas? Uhum. Algumas prefeituras mais jovens no critério de obras, como a nossa amada Camboriú, pede alvará de execução antes de analisar o projeto. Ou seja, havendo totalmente uma incoerência com a própria legislação deles. Sim. A tua internet não tá legal aqui para mim. Se tu puder começar de novo a resposta aí em relação ao questionamento, eu te agradeço. E a tua vem perfeito, puxa. Algumas prefeituras são bastante jovens no critério de obras, como a de Camboriú. Elas pedem para nós, profissionais, o alvará de execução antes mesmo de analisarem o projeto. Isso tem uma incoerência legal totalmente com a própria legislação do município, que falta apenas uma interpretação própria dos servidores, que talvez não tiveram o treinamento suficiente daquele cargo que eles estão trabalhando. A Prefeitura de Itajaí, por exemplo, ela traz a transparência da viabilidade. A viabilidade de Camboriú ela é, sem dúvida, a melhor. Mas a agilidade que ela chega na mão do construtor, do interessado, do corretor de imóveis que quer vender aquele terreno, demora pelo menos de 1 semana a 15 dias para tirar uma viabilidade. Já em Itajaí, a gente tem o geoprocessamento. Ele já tem toda a viabilidade para a pessoa ver qualquer terreno da cidade que ela tenha vontade de construir, ela vai saber totalmente a capacidade. Isso fica mais fácil de gerar aquela negociação com um grande construtor, uma permuta, uma venda. Isso fomenta o mercado, porque a gente sabe que quando você faz um prédio, uma casa, você só não gera o emprego do pedreiro, do carpinteiro, do armador daquela obra. Você vai gerar emprego indireto, seja do porteiro do prédio depois, também da pessoa que venha prestar o serviço de saneamento, desde o poder público. Então gera uma grana. Marceneiro, todo mundo ganha, né? O marceneiro, o pintor. Ou a empresa, a loja que abre depois ali também gera emprego, gera renda para aquela família que abriu um mercadinho ali no próprio terreno. Então, se os municípios eles valorizam mais a construção civil, como nossos vizinhos Camboriú, Balneário Camboriú e Balneário, com atendimento maior, mais eficiente e agilidade técnica dos servidores, isso aí ajuda muito bem. Para quem não sabe, tu é morador de Camboriú, né? Sou morador de Camboriú. Meu escritório fica em sede aqui em Balneário Camboriú já há algum tempo, mas sou morador de Camboriú. E deixa eu mostrar a tabelinha aqui que eu quero comparar. Você consegue mostrar? Pode mostrar aí a tabela. Eu vou ler ela aqui, mas Itajaí, por exemplo, ela tem 223 mil habitantes. A receita em 2021 de Itajaí foi 1,8 bilhões de reais. E ela tem, no total, 113 pessoas trabalhando na parte de obras. Ela tem uma receita 6,5 vezes maior que Camboriú. Balneário Camboriú tem 145 mil habitantes e 972 milhões de reais em 2021. Ali, Balneário Camboriú, eles têm mais funcionário ainda até que Itajaí, apesar de ser quase a metade do tamanho e quantidade de habitantes. Balneário tem 253 funcionários na área de obra, seja comissionado, estagiário, seletista e efetivos. Tem uma receita de 3,42 a mais que Camboriú. E Camboriú, com 82 mil habitantes, eu me entristeci muito quando eu peguei esse dado no portal da transparência.
Camboriú tem uma receita de 284 milhões anual de 2021. O total de servidores públicos na área de obras de Camboriú é apenas 11. 11. Se a gente seguisse o Ou cálculo seja, do que está é muito ideal, desproporcional em tudo, né? totalmente desproporcional. Se a gente seguisse o cálculo, não estou dizendo para se comparar a Balneário, que se for o caso, até fica inflado para o município de Camboriú. Teríamos 253 fiscais de obras, analistas de projetos, então seria bastante inflado, mas comparando com uma Itajaí, o ideal seria 42 funcionários, pelo menos, Entendi. ter na área de É um, obras. isso é um levantamento muito interessante, né? Porque demonstra que a gestão não tem colocado isso como prioridade. Por que que eu Exato. penso isso? Porque a quantidade de profissionais não vai dar conta da demanda e vai ocasionar vários problemas, inclusive demora para análise e aprovação dos projetos, o que Exato. afeta a economia local, o que afeta o trabalho do arquiteto, mas também afeta o investidor, o morador, enfim, toda essa cadeia produtiva em volta aí uma construção. Interessante, parabéns aí por esse levantamento. Eu acho que a gente precisa debater mais esse tema. Essa é a primeira de várias lives que a gente vai fazer. E quando tu traz essas informações, tu deixa a tua contribuição também para a gente ter uma percepção em relação ao município de Camboriú, que tem todo esse potencial, mas que precisa também fazer a sua parte. Ou seja, o poder público também precisa investir nos seus profissionais, aumentar o número de técnicos para poder, então, agilizar essas questões. Outra coisa, na sua opinião, como profissional, o que pode ser melhorado no nosso município? Bom, o solo em Camboriú, ele tem um valor assim já bem aproximado de Balneário. O valor do terreno, do apartamento e da casa em Camboriú ultrapassou até a própria Itajaí, que tem uma secretaria de obras bastante eficiente. Não é tão inchada em serviço público, não é tão cara, mas funciona bastante, analisa bastante projeto, tem bastante agilidade no setor. Então, são bastante terrenos aí, imóveis, que pode estar gerando emprego direto e indireto. Acredito que pode ser melhorado nesse município, muito tendo essa desburocratização. Se aumentar a quantidade de servidores na fiscalização de obras e colocar mais alguns da Análise de projeto? na análise de projeto, com certeza isso aí já vai fluir. Eles mesmos vão perceber que esse sistema não está favorável. Porque a pessoa, por muita maioria delas, não sabem que precisa regularizar seu empreendimento. Não é uma coisa que as pessoas são obrigadas a entender, mas elas são obrigadas a fazer, porque está escrito em lei. Edson, eu fiz outras lives aqui com representantes da Cibalc, com o secretário municipal, com empresários, enfim. Uma das coisas que eles têm me questionado muito, e a gente lá na Câmara de Vereadores, procurando ser a voz e os olhos da nossa comunidade, a gente tem solicitado isso, inclusive, é a revisão do nosso plano diretor, né? A elaboração de um plano municipal de desenvolvimento econômico, também o município fazer os consórcios urbanos, através do TPC, através da outorga onerosa, fazer um investimento em infraestrutura e mobilidade urbana. Ao seu olhar como um profissional da arquitetura, em cima disso que eu falei, qual que é a tua opinião acerca dessas questões, tendo em vista aí o potencial da nossa cidade? Bom, eu passando, por exemplo, um exemplo bem simples, eu passando para minha casa, eu passo em frente à Praça das Figueiras e vou passando pelo hospital, passo algumas farmácias, e mesmo numa avenida tão favorável que aquela grande avenida do hospital, para se ter construção, tem muitos terrenos vazios, tem um grande potencial ali, aumentando o potencial construtivo, vai chamar a atenção do grande construtor. Facilitando a burocracia, vai ser bom para o pequeno construtor, para a pessoa que quer fazer sua casa, conseguir regularizar sua obra. Mas isso vai chamar a atenção muito dos grandes construtores, chamando mais investimento para o município. E aumentando, consequentemente, a renda do município, da arrecadação, o município vai ter mais dinheiro para investir na saúde, na educação, na segurança e principalmente na infraestrutura urbana. Porque Camboriú, puxa, o que era uma Camboriú de 20 anos atrás e que é hoje? A gente vê que ainda a prefeitura está praticamente no mesmo tamanho. Que assim, eu sei que a gente tem uma visão muitas vezes,
aumentar servidor público, comissionado. Eu acho que alguns setores são totalmente fundamentais. A cidade vai crescendo, vai de forma irregular, aí você tem que contratar mais professores, mais médicos, mais enfermeiros, e daqui a pouco vai precisar de uma guarda municipal, mas você não tem aqueles imóveis regularizados, que é o que vai fazer a prefeitura custear o trabalho desses servidores públicos. Então não vai conseguir dar um trabalho daqui 10 anos. Se não aumentar a fiscalização de obras nesse sentido, vai atrapalhar muito o crescimento próprio do município. Ele vai ter que parar, tanto que acontece hoje a burocratização dentro do sistema público. Ou seja, traduzindo essa tua fala em cima do que tu falou e do que outras pessoas que participaram da nossa live já falaram, o que está condicionado o crescimento de Camboriú é um planejamento de médio e longo prazo, porque se você começa a construir grandes empreendimentos aqui, o valor desses imóveis vai ser mais alto. Se num determinado espaço você constrói para cima, então você começa a arrecadar IPTU, ITBI daquele espaço várias vezes, né? O mesmo espaço, exato, porque tu tá fazendo de forma vertical, né? É muito mais exato, barato para o município aprovar uma obra de forma vertical do que um loteamento de maneira horizontal, que às vezes o resultado para o município a longo prazo pode ser pior. E no vertical, além de você colocar empreendimentos de alto padrão, você vai aumentar o IPTU, vai aumentar também a geração de renda do município, porque mais pessoas vão estar envolvidas aí nesse aspecto, especialmente na questão de serviços, né? Porque você vai ter aí uma cadeia de profissionais que vão estar sendo recrutados aí pela economia local. O cara que vai instalar o ar-condicionado, o eletricista, o pintor, o marceneiro que vai fazer o móvel planejado, enfim. E o município vai arrecadar também, porque um edifício de alto padrão vai precisar de um vigia, vai precisar do zelador, vai precisar de pessoas ali para dar manutenção na piscina, na academia, enfim. Então, a importância de ter um planejamento através, e aí eu acredito que é a grande questão, precisamos revisar o plano diretor, precisamos também fazer um plano municipal de desenvolvimento econômico para entender como a gente quer construir, quais serão as diretrizes e as principais estratégias para a gente construir isso de forma sustentável, organizada, respeitando um planejamento. Exato. Tudo isso é perfeito. O teu raciocínio, eu acredito que vem de encontro. Agora, quando a prefeitura faz um concurso público com poucas vagas, né, ou seja, não fez uma reforma administrativa antes para transformar um cargo de confiança em cargo de competência, diminuir o número de cargo de confiança, valorizar o servidor efetivo, né, chamar mais servidor efetivo, capacitar, melhorar o salário para que eles possam também produzir, contratar mais profissionais na área de planejamento urbano, secretaria de obras, também análise de projetos, fiscalização, para que possa contribuir para essa melhoria não só da gestão pública, mas também da qualidade da estrutura que o município precisa oferecer para os seus cidadãos, né? Então, eu acredito que tudo isso é muito importante e a nossa live apenas está apontando algumas situações. Já reconhecemos algumas questões que são positivas, mas essas questões que são desafios merecem um tratamento diferenciado pelo poder público, que tem que tratar isso com prioridade, né? Exato. Aquilo que falou hoje está faltando, infelizmente, está faltando hoje. E vamos falar aqui de situações que envolvem a Secretaria de Planejamento Urbano. Um exemplo, quando a gente verifica falta fiscal para dar conta, né, da demanda, quando falta análise, servidores para fazer análise dos projetos, é um problema. Quando você não tem o cumprimento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, você recebe recurso do governo do estado, recebe recurso do governo federal, mas você não segue o investimento em infraestrutura em cima de um planejamento a médio e longo prazo, uma agenda de cidade, né? Não é um achismo. Eu acho que aqui vai ficar bom, eu acho que ali vai ficar bom, mas você faz a construção desse planejamento, ouvindo a sociedade, todos os setores, com uma agenda de cidade, você cumpre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, você faz os investimentos estruturais, ou seja,
que é prioridade na infraestrutura, não tem dinheiro para fazer tudo, não dá para errar também com o pouco que tem, às vezes refazendo uma obra, fazendo uma obra pela metade. A Avenida Santa Catarina é um grande exemplo disso, né? A gente viu o município recebeu recursos e parece que não quer terminar a Avenida Santa Catarina, não é por falta de dinheiro. Parece que não é prioridade a Avenida Santa Catarina. Aí vai lá, faz a recapeação asfáltica de várias ruas que são importantes também, mas ele faz com a sinalização errada, equivocada, falta sinalização. Falta sem falar licitação a de bem. dificuldade, sem falar da dificuldade que é entregar hoje, quem trabalha com delivery, quem trabalha com entrega de mercadoria, Camboriú, a maioria das ruas não tem identificação do nome da rua. E as placas que tem, escrito com o nome errado, torta, o sol já apagou lá o nome. Então, assim, administrar a cidade, o básico, tem que ser bem feito. Não tem dinheiro para fazer tudo, mas o pouco que tem que ser aplicado de forma eficiente. Inteligente, verdade. E de forma inteligente. Mas agora tu trouxe para mim aqui um dado que é interessante. Ou seja, se comparar o nosso município com os outros municípios, quando se trata de questão de planejamento urbano, a gente está muito aquém daquilo que seria necessário em termos de quantitativo de profissionais técnicos para contribuir para a elaboração de um planejamento técnico capaz de dar uma resposta adequada para ter qualidade de vida através dos investimentos em infraestrutura. Porque assim, a Miriam Eduardo, perdão. A Miriam Arseno Rocha, uma artista plástica, sempre está acompanhando aqui. Ela coloca que a Avenida de Santa Catarina é uma vergonha para Camboriú. Tanta promessa ainda não foi cumprida, é verdade. O professor Ares colocou aqui, números não seguem a ordem. Isso aqui é um caso que a gente vai verificar, inclusive, tá? O Richard botou, salário dos servidores de Camboriú é um dos menores do litoral norte. Isso também é negativo, né? O professor Ares colocou aqui, concurso público só para 2 enfermeiras. Enfim, a gente tem aqui bastante pessoas aí acompanhando a nossa live. Vereador, quando eu tinha mais tempo para viajar, hoje eu trabalho tanto, mas quando eu tinha tempo para viajar, você vai para Maceió, Minas Gerais, Goiânia, o Brasil conhece Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí. Se a pessoa não quer morar aqui é porque ela está muito bem na cidade dela, mas a maioria quer viver aqui mesmo tendo qualidade de vida onde estão. Então, assim, o crescimento em Camboriú vai acontecer de qualquer jeito. Já está acontecendo, mas precisa ser potencializado, né? Precisa ser ordenado, ser desburocratizado, fazer a coisa andar. Que a gente sabe que eles estão segurando o projeto de um cliente meu por falta de pessoal para estar analisando, para fazer a coisa andar. Certo. Mas então tá bom, Erson. Foi muito legal ter feito essa live. Queria que tu fizesse as tuas considerações finais. Agradecer ao Paulo Nader que entrou, meu querido amigo Marcelo Damião, o professor Ares está participando de todas as lives aí. Pessoal, toda segunda-feira, às 21 horas, a gente está fazendo live aqui para discutir assuntos inerentes à cidade de Camboriú com temas relevantes, importantes. A gente recebe lá na Câmara de Vereadores uma demanda enorme e a gente procura fazer indicações, projeto, proposições de melhoria. A gente procura ouvir os especialistas para cobrar do governo municipal, para apresentar soluções alternativas para o governo municipal. E a gente tem feito isso como vereador. E eu tenho que agradecer porque são pessoas como o Erson e tantos outros que participam do nosso mandato. A gente, lá na Câmara de Vereadores, a gente não é o senhor da visão. Muito pelo contrário. Nós somos porta-vozes das demandas que a sociedade nos traz e a gente debate isso e procura sempre auxiliar o governo municipal. E que bom, né? Se o governo municipal atendesse aí todas as demandas, a gente sabe que não é possível, mas a gente sabe também que a gente precisa cumprir nosso papel e muita coisa que a gente tem cobrado são coisas extremamente possíveis de ser executada, mas precisa também da boa vontade do governo municipal. A Miriam coloca aqui, verdade, o Brasil conhece essa região, nossa cidade é maravilhosa, precisamos de um governo de visão ampliada. Isso mesmo. O Micael também agradecendo, entrou o Giliardi, a Lu também aqui parabenizando a live. Muito legal mesmo. O Michael, da Impacto, também entrou. Um abraço para a equipe da Impacto Móveis. Os caras são demais lá. São meus amigos, gosto muito deles. Pessoal sério e faz um trabalho excelente ali na parte imobiliária.
Erison, considerações finais, agradece a Camila, né? Camila também teve no nosso gabinete, sua esposa. Toda a Exato. galera aí. Agradeço, pessoal, pelo tempo aí na nossa live. A gente não tem muito tempo para falar muita coisa, mas a gente fica tentando se atentar às coisas mais necessárias, às coisas que são primordiais, porque eu estou aqui dispondo do meu tempo, do meu trabalho, justamente porque eu quero uma Camboriú melhor. Eu vivo nessa cidade. Não vejo apenas como um negócio, mas sim um lugar onde eu vivo, onde meus filhos estudam, onde a gente quer o crescimento de todo mundo junto. Eu acredito aí, consideração final. Bom, acredito que a cidade, liberando potencial construtivo mais atraente nos eixos, nas grandes avenidas, como a Avenida Santa Catarina, ela falou que é uma vergonha. É verdade, mas se colocar o ramo privado, grandes construtoras, eles mesmos vão ajudando a deixar aquela região melhor. Então, não fica dispondo só apenas de recurso totalmente público, que eu sei que é uma prefeitura um tanto quanto limitada. Então, se deixar o ramo privado nesses eixos poderem crescer, gerando emprego de qualquer forma, e aumentando a fiscalização, que isso aí vai ser necessário. As pessoas estão a tendência de morar em Balneário, Camboriú, Itajaí, é um município que só tem a tendência de crescer. Todo ano aumenta a população e a demanda. E deixar o protocolo administrativo e toda a aprovação de projeto mais eficiente, assim, a gente espera, né? Para Show. acelerar as funções. Deixando misto, porque chega momentos do projeto que eles analisam digital e fica num modo robô, que às vezes o analista está vendo uma coisa e que a gente não está vendo, ou vice-versa. Então, uma conversa pessoal a gente já consegue totalmente deixar alinhado. Mas isso já na fase já de aprovação e de análise de projeto, claro, né? Não nas primeiras etapas, acredito não ser necessário. Mas é um tema para a gente conversar para frente, tá bom? Então tá bom. A hora que tu tiver a oportunidade, conhece o Sabor Goiano. Fica na José Rebelo. Estão participando da nossa live aí, ó. O pessoal lá faz um lanche caprichado. Obrigado, professor Ares. O professor Ares sempre está contribuindo, verdade. Se Camboriú e Balneário Camboriú tivesse um diálogo da gestão pública, a gente ia conseguir ter aí melhores resultados aí em ações conjuntas que envolvem segurança pública, questão do rio, saneamento básico, enfim. Mas tá bom, muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live. Erison, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Inclusive, te convidei porque eu sei que tu tem um amor por Camboriú, tu quer ver a nossa cidade cada vez melhor. Então, fiz questão de te convidar para essa live. Um abraço a todos, boa noite. Obrigado. Boa noite, tchau, tchau.